Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o pastor Eliosmar e eu estou trazendo aqui uma série de vídeos na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards para que você possa assistir aí os demais capítulos. Amém? Bora pro vídeo! Glória a Deus, meus irmãos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, já deixa ela aberta no livro aí de Romanos, no capítulo de número 4. E eu quero fazer uma oração contigo neste momento. Pega aí o teu copo com água, aqui está o meu copo com água. Ao final eu irei orar, uma oração de fé, uma oração em que ela irá te alcançar em nome de Jesus, eu tenho certeza, no nome santo do Senhor. Oremos no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Meu Deus, aqui está a tua palavra, Pai querido, na qual nós iremos aprender mais e mais de ti. Que a cada dia o Senhor abra os nossos entendimentos, abra o entendimento desta pessoa, meu Deus, que está do outro lado, que procura aprender a tua palavra e entender. Meu Deus, que o teu Espírito Santo entra sobre a vida dela agora, Pai querido, em nome de Jesus e abrindo-lhe os entendimentos, Pai querido. Toma nas tuas mãos a cada um no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, muito bem, já está aí com a sua Bíblia na carta aos Romanos, certo? Capítulo de número 4. Só para nós recordarmos um pouco daquilo que nós falamos nos capítulos anteriores, né? Paulo ele inicia a sua carta ali fazendo alguns agradecimentos, ele se apresenta, depois Paulo ele começa a tratar da condição dos pecadores, da condição do homem que se afastou de Deus, que você viu no capítulo 1. Depois ele entra trazendo a condição dos judeus também, que os judeus também andavam com a lei, tinham conhecimento da verdade, mas estavam da mesma forma como os gentios. E aí ele entra no capítulo 3, acho que até o verso 20 ou 22, mais ou menos ali, ele continua ainda falando dessa condição do homem pecador, dos pecadores no total, tanto judeus como grego. E aí da parte do meio do capítulo 3 até o final, Paulo termina já falando sobre a graça, sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso só para que isso fique fixo na tua mente e você entenda aí o que realmente está sendo passado através da carta de Paulo aos Romanos. Amém? Se você ainda não assistiu, assista o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Hoje, capítulo 4, nós vamos ver aí os conselhos de fé do pai Abraão. Esse é o nosso tema da nossa leitura de hoje. Capítulo 4, nós vamos ver sobre essa justificação pela fé. Amém? Que diz assim, ó, o verso de número 1. Olha, Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhes foi imputado como justiça. Olha só, Paulo começa a mostrar sobre essa justificação através da fé em Cristo, que não dependia das obras. E nós vimos no capítulo 3 que foi feito ali algumas perguntas, né? Eles falaram para Paulo, olha, então qual é a vantagem de ser judeu e qual é a vantagem de ser justificado? Então Paulo entra no capítulo 4 mostrando essa condição aqui do patriarca Abraão, que ele diz, ó, que diremos, pois ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne, porque Abraão foi justificado pelas obras e tem de que se gloriar, mas não diante do Senhor. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso aqui faz uma referência, Paulo ele traz uma referência de Gênesis 15:6, aonde o Senhor ele fala ali que ele foi justificado e foi lhe imputado como justiça. Isso nós vamos ver que Paulo vai provar que Abraão já foi justificado pela fé antes mesmo de existir a lei. Porque eles estavam preocupados, os judeus eles se apoiavam na lei e ficavam preocupados. Não, se você não é um judeu, se você não é um circuncidado, você não tem parte na salvação, nessa justificação, que eles imaginavam que essa justificação era pelas obras. Então Deus agora vai
usar o apóstolo Paulo para mostrar que Abraão ele foi justificado antes mesmo da lei existir. Acompanhe comigo o verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados é aqueles cujas maldades são perdoadas e os pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Louvado seja Deus. Olha só, ele vem aqui fazendo uma referência de Davi, lá nos Salmos também, Davi, ele faz uma referência sobre os Salmos. Que ele diz, ó, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê na justiça, ou seja, você não pratica, mas crê, isso lhe é imputado como justiça. Então, esse judeu, ele era apoiado nessas obras da lei. Se você não praticasse a lei, você não tinha justificação diante de Deus. E agora entra um apóstolo Paulo mostrando aqui, olha, não é pelas obras da lei. A lei simplesmente apontava o pecado. Ela dizia onde estava, o que precisava fazer, mas ela não trazia justificação. E aí é onde que Paulo entra, trazendo essa justificação pela fé, que é a graça de Cristo. E ele diz no verso 7, bem-aventurados é aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, bem-aventurado é o homem cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são perdoados. Mas isso é feito pela lei, pelas obras da lei? É eu merecendo? Não, eu não mereço. Né? Nós sabemos que nós não merecemos. É interessante esse capítulo e os demais que nós lemos, que Paulo ele traz um ensinamento antes de mostrar como funciona a graça, como funciona essa justificação pela fé, ele mostra o que aconteceu com a humanidade caída. O que nós perdemos. Né? Eu quero usar um exemplo. Você vai na casa de uma pessoa e do nada você quebra ali um vaso, deixa esse vaso cair. E você falou, oh, meu Deus, quebrei o vaso, mas fica tranquilo que eu compro um outro vaso para você. E aí o dono daquela casa fala, moço, esse vaso foi trazido de fora do país e valia $1 milhão. Imagina a sua cara ao saber que aquilo ali era muito valioso e você quebrou. Foi assim que aconteceu com a graça. Quando Jesus vem, a salvação gloriosa que veio primeiro para os judeus, foi dada primeiro para os judeus, como vimos no capítulo 3, e eles não quiseram. E agora Paulo vem mostrando, olha só o que aconteceu com vocês após a queda. Olha o que aconteceu com vocês quando vocês viraram as costas para Deus. E aí ele começa a mostrar tudo o que aconteceu com um homem que Deus os entregou às suas próprias paixões, como vimos lá atrás. E aí agora ele vem trazendo essa graça para mostrar para as pessoas que Abraão foi justificado não pelas obras da lei, e sim pela fé. Verso de número 9 diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Paulo fala, olha, essa bem-aventurança, ela vem sobre somente os da circuncisão ou somente com os que já é circuncidados, ou ela vem também para os não circuncidados? Porque isso era um questionamento do judeu. Ele fala, não, a circuncisão e o judaísmo é para nós, foi dado para nós. Vocês não têm parte nesse negócio. O gentil, a comunidade gentílica, ela não teria parte nesse negócio. E Paulo vai me falar, não, vocês entenderam a lei errada.
Vocês estão entendendo a lei totalmente errada há muito tempo, porque Abraão foi justificado antes da lei. Acompanhe comigo o verso de número 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Aí ele diz assim, ó, vem cá, Abraão foi justificado quando estava na incircuncisão ou quando estava circuncidado? Não, Abraão creu antes mesmo de ser circuncidado. A circuncisão só veio depois como um selo para que Abraão pudesse selar o seu pacto com Deus. E aí hoje nós podemos trazer aqui para os nossos dias. Não, eu só vou me batizar quando eu tiver totalmente santo. Isso nunca vai acontecer, querido. Porque primeiro você crê em Deus, primeiro você é justificado através da fé. Você precisa acreditar que Deus ele te liberta, ele te cura, ele te salva. Para depois você ir com esse selo do batismo, simplesmente mostrando no ato público que você agora é seguidor de Cristo. Foi assim com Abraão. Abraão, ele primeiro creu, para depois ele ser selado com o selo da circuncisão. Então Paulo vem mostrando para eles, olha, primeiro vocês precisam crer, vocês precisam ter fé, vocês precisam ser justificados antes pela fé. Então não era a circuncisão que fazia com que a pessoa era um seguidor de Deus, ou um seguidor de Cristo. Não é o batismo que vai me fazer agora, não, agora eu tenho certeza que eu sou um servo de Deus, servo de Cristo. Não, primeiro eu creio, primeiro eu tenho fé em Cristo para depois vir o batismo. Olha, verso de número 11, ó. E recebendo o sinal da circuncisão, um selo da justiça de fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse o pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Olha que coisa gloriosa. Abraão ainda era um incircunciso, ou seja, não era circuncidado. Mas Abraão creu e ele foi justificado não pela obra. Deus poderia muito bem dizer assim, olha Abraão, eu só vou aceitar você, você só vai ser um servo a partir do momento que você sair daqui e já ser circuncidado. Não, Abraão creu primeiro, saiu. Quando Deus disse, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali Abraão sai. Os judeus, irmãos, eles têm o Abraão como o pai da fé. A Bíblia relata Abraão como o pai da fé. Mas Paulo estava querendo mostrar para eles, olha, vocês estão entendendo tudo errado. Abraão foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. A circuncisão de Abraão veio de dentro do seu coração. E é isso que precisa acontecer comigo e com você. O batismo precisa gerar dentro de mim, dentro do meu coração, antes mesmo de eu descer as águas. Ao descer as águas vai ser apenas um selo, como foi com Abraão. Então, primeiro você precisa ser transformado de dentro para fora. A fé tem que vir de dentro para fora. E aí você precisa crer de todo o teu coração. Verso de número 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Verso de número 13 diz assim, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela a lei a Abraão, ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, ainda não existia lei. Então não dá para apoiar-se na lei de Moisés e querer trazer aqui para os nossos dias, porque Paulo estava dizendo, olha, Abraão foi imputado justiça para ele antes mesmo de existir a lei. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele creu que ele levaria Abraão para uma terra distante, a descendência seria como o pó da terra que não seria contado. Aquilo ali foi por fé. Então não adianta falar assim, não, a justificação pela fé eu não acredito porque eu acredito na lei. Você está entendendo tudo errado. Abraão foi justificado antes mesmo. Ele saiu da sua parentela, da casa do seu pai, da sua família, crendo que aquele Deus a quem ele estava servindo iria levar ele para uma terra longínqua, em que a sua parentela fosse gigantesca. Olha,
O verso de número 14 diz assim, estamos no capítulo 4 de Romanos e o verso 14, tá? Porque se os que são da lei são herdeiro, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Olha, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Ou seja, ele está dizendo, olha, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Olha que coisa tremenda esse ensinamento de Paulo para os judeus que podemos trazer para os nossos dias. E hoje nós vemos aí inúmeros irmãos, não vou citar nenhum aqui, mas inúmeros irmãos com alguns preceitos da lei dentro da justificação pela fé. E isso é uma coisa que não vai dar certo nunca. A fé, nós somos justificados por ela. Cremos na salvação por ela. Então, eu não posso querer ser justificado pelas obras da lei. Amém? Olha, o verso 16 diz assim, ó. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Abraão é o pai de todos nós, é o pai da fé. E aí ele vem dizendo, ó, portanto, que é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, ou seja, é para mim, é para os meus filhos, netos e bisnetos e assim toda a minha vida e a minha família, que é não somente a que é da lei, mas também a que é na fé de Abraão. Abraão creu. Como que está o teu coração? Através da graça você é alcançado. Mas como que você tem levado isso? Qual que é o teu comportamento diante da graça, da justificação pela fé? Muitos hoje falam assim, não, uma vez que Jesus morreu na cruz, eu serei salvo. Posso fazer o que for que eu serei salvo. Não. Nós podemos observar através da vida de Abraão que lhe foi imputada justiça através da fé, mas Abraão ele caminhava com Deus. Ele tinha uma vida voltada para Deus. Tinha temor de Deus. Então, para eu ser justificado, eu preciso crer, eu preciso acreditar, para eu ser justificado pela fé. E eu preciso caminhar com Deus, eu preciso ter uma vida de santidade. Não, irmão, você vai ser um santo? Não. Significa você andar separado, você separado dos demais, que foi o que Abraão fez. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, que está lá também em Gênesis 15, 6. Te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se não fosse. Olha o que é viver pela fé. Paulo vem dizendo, olha, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aqueles que creu. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já estivesse acontecendo. É isso, é viver por fé, é você olhar para algo, eu ainda não estou vendo nada, ainda não está acontecendo, mas eu creio que vai acontecer. Isso é viver por fé, é você colocar o pé em um local escuro e não saber o que tem, mas você ter certeza que tem um patamar para você colocar o seu pé. Isso é tremendo, viver pela fé. Nem todos conseguem viver pela fé. E as preocupações do nosso dia a dia, ela faz com que nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos do poder grandioso de Deus para as nossas vidas. Amém? Olha, verso 18. Qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem efetuou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos,
tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhes foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que nos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou glória! Olha só a promessa feita a Abraão, que ele teria um filho. Abraão não duvidou, manteve firme na promessa. Qual é a tua promessa? Será que você tem promessa de Deus? Se você tem promessa, coloque aqui embaixo nos comentários que eu quero ver qual que é a tua promessa, aquilo que Deus te prometeu. Você está firme? Você está mantendo firme essa promessa que o Senhor te fez? Paulo então ele vem explicando, olha, Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões. Porém, Abraão já estava velho, já estava avançado em idade. A sua esposa também já é uma mulher idosa, mas Abraão creu. Ele sabia que o Deus que tinha lhe prometido era fiel para cumprir aquela promessa. Embora acontece aquele episódio ali deles tentando dar aquele jeitinho e Deus vem e fala: "Não, Abraão, a promessa é para você e para Sara. Vocês serão pai de multidões. Dela gerará um filho, sairá um filho de Sara." Então a Bíblia, Paulo está dizendo, olha, vocês não adianta vocês se apoiarem na lei, querer ser justificado pelas obras, que não é pelas obras. Abraão foi justificado antes mesmo de existir a lei. Ele foi justificado lá atrás, quando creu no Senhor, nas suas palavras, que ele seria pai de multidões. E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, se você aí, dentro da sua casa, neste momento, quiser entregar a tua vida para Jesus, ser justificado através da fé, crendo que isso aqui é a palavra de Deus, você será neste momento e o Senhor vai te abençoar, vai te alcançar e salvar a tua vida e a tua família. Amém? Esse foi o nosso capítulo de número 4. A semana que vem nós iremos falar aí no capítulo 5, a justificação pela fé e paz com Deus, que é um texto maravilhoso também das Escrituras Sagradas, e eu tenho certeza que Deus irá falar com você no nome de Jesus. Agora eu quero que você pegue aí o teu copo com água, eu irei fazer a oração da fé. Você está triste, amargurado, você está enfermo, se você está com depressão, em nome de Jesus, pegue aí o teu copo com água, que logo após a oração, eu quero que você beba essa água e você será curado para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Oremos, Senhor meu Deus e eterno Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos, Pai querido, essa pessoa que está do outro lado, Senhor, ela está atormentada, ela está, Senhor, vendo vozes, ela está com medo, trancada dentro de um quarto, está com depressão. Senhor, em nome de Jesus, alcança ela agora, que os espíritos malignos saiam da vida dela, que as obras malignas venham ser quebradas agora, no poder que há no teu nome. Senhor, aqui eu creio na tua palavra, meu Deus, que diz, se nós colocarmos as nossas mãos sobre os enfermos, eles serão curados, sobre os endemoniados, e eles serão libertos para a honra e a glória do teu nome. Meu Deus, esse copo com água que essa pessoa segura neste momento, Pai querido, após a oração, Senhor, ela irá tomar essa água, ela será liberta, será curada. Meu Deus, essa enfermidade nos ossos, vai embora agora em nome de Jesus. Essa enfermidade na cabeça, essa enfermidade, meu Deus, que está assolando essa vida do outro lado, em nome de Jesus, visita este homem agora, visita esta mulher agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar de todo mal, de toda enfermidade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome aí o teu copo com água e seja curado, seja curada no nome de Jesus.